Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente, isso é muito importante. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, garanto pra você que vai valer a pena. Hoje a gente vai escalar o nosso time principal para a 16ª rodada do Cartola. Vamos ver como é que ficou a escalação? Simbora pro vídeo lá então. Pessoal, essa aqui foi a nossa pontuação, né? A 15ª rodada, 79,68, tá? Foi uma pontuação boa, certo? A gente gostaria de ter passado os 80 pontos, mas a média dos cartoleiros foi 58,15, então foi uma pontuação boa sim. Mas a gente teve um probleminha aí, né? O Gilberto sentiu no aquecimento, né? E não pôde jogar, né? Nem entrou em campo sequer, entrou em campo, né? Inclusive ele era nosso capitão, né? E com isso a gente teve uma perda aí considerável. Mas apesar de tudo aí, a gente conseguiu ir bem, né? Fazer 80 pontos praticamente. Vamos lá para a escalação. Pessoal, pro gol aqui, ó, deixei algumas opções aqui, certo? Que ao meu ver são as melhores para rodadas. Tem o Douglas Friedrich, né? Que na última rodada fez 1,50. Aconteceu o que eu falei no vídeo, né? Não escalei ele porque fiquei com medo do Goiás fazer um gol e não atacar mais. Foi isso que aconteceu. O Goiás fez um gol no escanteio, certo? Depois não atacou mais. Foi atacar apenas no final do jogo, onde ele fez uma defesa difícil, por isso não negativou, certo? Mas é o melhor goleiro da competição. O goleiro que tem a melhor média, uma das melhores médias jogando fora de casa. Vamos dar uma olhadinha aqui no Douglas aqui, ó. Vamos botar pela média fora, porque os goleiros mais exigidos sempre foram os que jogam fora de casa, certo? Aqui não dá para contar o Danilo porque ele só tem o último jogo, tá, gente? Então, com certeza o goleiro com a melhor média, né? Com o menor número de jogos possíveis aí, né? Porque o Danilo só tem um jogo fora de casa, então não dá para contar o último que ele fez 13 pontos. É o Douglas, tá? O Douglas está com uma média de 8,66 jogando fora de casa. As médias do Douglas são sensacionais. Mesmo sofrendo gol contra o Palmeiras, ó, 10,7, certo? Mesmo sofrendo 3 gols contra o Internacional, 9. As médias são sensacionais fora de casa aqui, ó. Na quarta rodada, fez 13 pontos contra o Atlético Paranaense, sofrendo gol ainda, né? Então, pra mim, sem contar, né, que o Atlético só cede em média 3,68 pontos para goleiros adversários. Isso é nas últimas 5 partidas, gente. Porque se a gente botar por pontuações médias cedidas, e eu gosto de fazer um filtro mais selecionado, né, para goleiros, certo? Pontuações médias nas últimas 3 rodadas e reflete mais a realidade do campeonato. Vamos lá para fora de casa. Aqui são as pontuações cedidas, tá? Dos times que jogam em casa e a pontuação média, né, conquistada dos times que jogam fora. Olha como o Douglas é a melhor opção, certo? Nos últimos 3 jogos jogando dentro de casa, o Atlético Mineiro tem cedido em média 6 pontos para goleiros adversários, certo? Enquanto que o Douglas tem obtido uma média de 10 pontos fora de casa, tá? Então, como eu falei, é o melhor goleiro aí para a rodada, ao meu ver, certo? Tem algumas apostas aqui que dá para ser feita, tem o Fábio do Cruzeiro, certo? Nos últimos 3 jogos jogando dentro de casa, o CSA cedeu 9 pontos em média para goleiros adversários. O Cruzeiro não tem conquistado muito, mas tá valendo a aposta, certo? O Avaí cede em média 7 pontos para goleiros adversários jogando na ressacada. O Corinthians não fez muito, mas tá valendo a aposta. Afinal de contas, CSA e Avaí são os 2 piores ataques da competição, tá? Então eu acredito que para essa rodada aí, a melhor opção com certeza é o Douglas. Tem o Jordi também, tá? Que negativou aqui na 14ª rodada. Foi bem na última. Vai enfrentar a equipe do Cruzeiro. O Rogério chegou lá, deu uma sacudida, né, no elenco. Tanto é que o Cruzeiro fazia mais de 10 jogos que não vencia. Venceu, certo? A saída do Mano lá parece que fez bem. Eles precisavam de um ânimo novo, de um incentivo. E o Rogério parece que é esse incentivo aí que chegou no Cruzeiro, né? O Jordi também é uma excelente opção, gente. Por quê? Primeiro aqui, ó, nos últimos 3 jogos fora de casa, tá? O Cruzeiro cedeu em média 6 pontos para goleiros adversários. O Jordi não andou muito bem dentro de casa. Só que se você vier aqui, ó, no geral por goleiro, né, por atleta, vamos botar aqui, ó, em termos de defesas difíceis, o Jordi ainda é o goleiro com o maior número de defesas difíceis da competição. Tadeu em segundo e o Douglas em terceiro, tá? Então o Jordi também não deixa de ser uma excelente opção. Um pouco arriscado, porque eu acredito que o Cruzeiro vai com tudo para cima do CSA. Apesar do CSA ter ganho do Fluminense, né? Deu aquela revigorada, mas tem tudo aí para o Cruzeiro ir lá para fora e tentar atropelar o CSA, né? Tem mais time para isso,
certo? E agora com o Rogério ele vai tentar se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro, já que não tem mais nenhuma competição para disputar. Outra excelente opção aqui é o Thiago Volpe, tá? O Thiago sempre manteve uma boa regularidade, só negativou aqui na 14ª rodada no Clássico. Foi bem no último jogo, tomem cuidado, tá um pouco valorizado, mas vai enfrentar a equipe do Vasco da Gama em São Januário, tá? O Vasco em São Januário é uma equipe chata, com certeza vai exigir muito Thiago Volpe, mas queira ou não queira, gente, São Paulo é a segunda melhor defesa da competição, tá aqui, ó, gols contra, tá? 9. Só perde pro Corinthians, tá? Então tem uma chance real de SG e muitas defesas difíceis pro Thiago Volpe, tá? Eu acredito que tem tudo aí pro Thiago ir bem contra o Vasco. Tô até em dúvida entre o Douglas e o Thiago, né? Ainda não sei ainda qual que vou escalar. Tá? E como eu falei aqui, quem quiser arriscar tem o Fábio, né? Pelo confronto contra o CSA. E o Cássio com o confronto com o Avaí, né? Dois times que estão lá é o lanterna e o vice da competição, estão lá embaixo. Os dois piores ataques da competição, certo? O Cássio com um pouquinho mais de segurança. E por mais que ele não tenha grandes pontuações fora de casa, a defesa do Corinthians é a melhor da competição, como eu mostrei anteriormente. Então passa uma certa segurança, né? E quem sabe o Avaí vai exigir dele e ele possa fazer uma ou outra defesa difícil. Tem tudo para ir bem. Mas a gente vai pro gol com o Thiago Volpe, tá? Vou confiar na defesa do São Paulo, né? Que é uma das menos vazadas. Vou confiar que o Vasco exige muito dos goleiros adversários, porque quando joga em São Januário é um time chato. É um time chato, né? E com o apoio da torcida ali fica em cima direto, né? Atacando. Então acredito aí que tem uma chance real de SG, né? Do São Paulo, né? Não muito grande, mas tem. E com certeza um grande número de defesas difíceis, né? Então a gente vai com o Thiago Volpe no gol, tá certo? Vamos para a nossa defesa então. Nossa dupla de zaga. Para essa rodada aí tá meio complicado de zagueiro, tá pessoal? Não tem muitas opções ao meu ver, certo? Eu selecionei algumas opções aqui, tá? Algumas pela regularidade, outras por roubada de bola, outras pelo confronto, certo? Vamos botar aqui pela média, né? Tá na frente. Bom, eu posso indicar aí pra vocês o Manuel, vem fazendo excelente campeonato brasileiro, tá? Tem uma regularidade muito boa. Não é um zagueiro que rouba muitas bolas, mas já tem 19 roubadas de bola em 12 jogos. Ou seja, uma média de mais de uma partida, certo? De 12 jogos que o Manuel jogou, ficou 7 Corinthians sem sofrer gols. Vai enfrentar a equipe do Avaí na ressacada, né? E o Avaí tá muito mal, tá? Então tem a chance, uma chance real, uma grande possibilidade, né? Do Corinthians conseguir manter o SG contra o Avaí, né? Mesmo jogando fora de casa, certo? Então o Manuel é uma boa. Outra excelente opção aqui é o Lucas Veríssimo, tá? E já vou avisar, a gente vai escalar ele, tem um confronto favorável contra o Fortaleza. Fortaleza fora de casa não faz boas apresentações, certo? O Lucas Veríssimo já tem um gol na competição, é um zagueiro que se apresenta bem na bola aérea, né? No gol adversário, já tem 29 roubadas de bola em 13 jogos, tá? De 13 jogos, ficou 6 sem sofrer gol, o Santos quando ele jogou, certo? Então o Lucas é nosso zagueiro. O outro zagueiro aqui, que vem mantendo uma regularidade excepcional, certo? Mesmo o Atlético Mineiro sofrendo alguns gols, tá? É o Hever. O Hever jogou 12 jogos pelo Atlético e 3 deles, apenas 3, ficou sem sofrer gol. Então quer dizer que ele tem mantido uma média mesmo com o Atlético sofrendo gols. Ele é um zagueiro que não precisa de SG para pontuar bem, certo? Já tem 22 roubadas de bola em 12 jogos. É muita coisa, tá? É quase que 2 por partida, tá? E a gente já vai escalar aqui ele e eu vou mostrar por quê. Se a gente for aqui no Olheiro FC, já botei aqui o zagueiro em roubadas de bola, tá? Tudo bem, o Cuesta não tá aqui, enfim, né? O Jeromel não aparece. Mas dos jogadores que estão prováveis para essa rodada, os maiores ladrões de bola é o Lucas Veríssimo e o Hever, certo? Então a gente vai escalar esses dois jogadores, tá? O Hever tem uma média muito boa em casa, 5.44, como eu acabei de falar, ó. Não negativou, né? Tem umas médias interessantes em casa. Vira e volta dá uma mitada, certo? O Bahia cede em média 5.12 para zagueiros, 5.12 pontos para zagueiros adversários, tá? Então a gente vai com o Hever. O Lucas Veríssimo aqui, ó, as pontuações dele são melhores fora do que dentro de casa, tá? Mas eu vou manter o Lucas porque o confronto favorece. O Fortaleza cede em média 4.06 pontos para zagueiros adversários, tá? Vira e volta tipo, quanto o Grêmio aqui, ó. Ele deu uma mitada no Rodrigues e no Jeromel, né? Vira e volta. Aqui, ó. O Rodrigo Caio também deu uma mitada, 10.3. Flamengo. Vira e volta, ele dá umas mitadas aí nos zagueiros, tá? E como a rodada tá bem difícil para zagueiro, eu vou optar pelo Lucas Veríssimo e pelo Hever, tá? Mas como eu falei, o Manuel é uma boa opção. O próprio Igor Rabelo, tá?
Quem não tiver muita cartoleta aqui, pode dar uma arriscada aqui no Igor aqui, ó. Certo? Ele não tem uma regularidade tão boa quanto o Hever, mas vai jogar em casa e o confronto favorece ele, né? É um dos melhores confrontos para se apostar nessa rodada. Tem o Aguilar aqui, né? E de todos os zagueiros ali do Santos, talvez é o mais regular, né? Só que é um zagueiro muito faltoso, já tem 3 cartões amarelos. Tem que tomar cuidado, tem poucas roubadas de bola, é mais confiando mesmo no SG, certo? Tem o Gil, que entre o Manuel e o Gil, jogando fora de casa, eu prefiro o Gil, tá? As pontuações do Gil fora de casa são melhor. Vamos pegar aqui o Corinthians rapidamente, para o vídeo não ficar muito longo. Quando a gente começa a dar muitos dados, ó. 4.3 do Gil fora de casa. Tem uma excelente pontuação contra o Internacional, 9.5. E deu uma negativada aqui contra o Fortaleza, aquele jogo que o Corinthians ganhou fora de casa, né? Daí o Fortaleza já não atacou tanto e não deu possibilidades pro Gil, fez um gol e não deu possibilidade pro Gil fazer muita roubada de bola, tá? Mas eu, particularmente, fora de casa, eu prefiro o Gil do que o Manuel. Dentro de casa, não. O Manuel é mais regular, certo? E a última indicação que eu tenho, inclusive, se tivesse aqui entre os prováveis, o Dedé com certeza escalaria ele, né? Mesmo jogando fora de casa contra o CSA, tá? A outra é o Léo aqui, né? O Léo não tem grandes pontuações, tá com uma média básica, mas se manter o SG contra o CSA, que talvez isso possa acontecer, não deixa de ser uma boa opção, tá? Então, de zagueiro tá bem complicado para essa rodada, mas eu acredito que a gente vai com 2 zagueiros aí bons, tá? 2 zagueiros seguros para a rodada, né? E quem quiser arriscar na dupla de zaga do Corinthians também tá valendo, porque o Corinthians é a melhor defesa da competição. Sofreu apenas gol contra aqui, ó, 8 gols, é a melhor defesa da competição. E vai enfrentar o Avaí, tá? Que é o segundo pior ataque. Pode ser que esse casamento dê certo. Mas nesse momento a gente vai com o Lucas Veríssimo e com o Hever. Vamos lá para nossos laterais então. Gente, não tem muito o que falar para as laterais, tá? Eu acredito que as melhores opções já aparecem de cara aqui, tá? São com as melhores médias, né? E já vou falando aqui, arrebentou na estreia, fez 14.30, marcou gols. São Paulo manteve SG. Vou escalar o Daniel Alves, tá? Tinha escalado ele no jogo passado e disse os motivos e vou repetir novamente. O Daniel Alves está jogando no meio, avançado, como todo mundo viu no jogo, certo? Isso aí já era previsto, certo? E é o que? É um lateral no Cartola com bônus de SG. O que acontece? Tá jogando do meio para frente, certo? Muito avançado, possibilidade de assistência e gol. E ainda tem o SG, né? O bônus. Toda vez que o São Paulo manter o SG e o Dani der uma assistência ou roubar uma outra bola, vai imitar com certeza. Então, o Daniel Alves sempre vai ser a melhor opção para lateral, certo? Eu até brinquei no último vídeo, vou repetir de novo. Ele é o novo Pikachu melhorado. Quem já joga Cartola há bastante tempo lembra que o Pikachu, ano passado, né? E alguns anos para trás, aparecia no Cartola como lateral e jogava como ponta, né? Como um ponta, como meio campo avançado no Vasco da Gama. E ele deitava e rolava, dava assistência, às vezes fazia gol, roubava algumas bolas e sempre quando o Vasco mantinha o SG, mitava, né? Então o Daniel é a melhor opção para mim. Juan Fran me impressionou bastante, tá? Do ponto de vista defensivo, certo? Fez 2 roubadas de bola e o São Paulo manteve SG. Um jogador que não errou um passe, se não me engano, durante o jogo todo, tá? Me impressionou bastante, realmente, nível europeu, né? Mas o nosso outro lateral aqui vai ser o Jorge, tá? Vamos escalar o Jorge, porque o Jorge tem um confronto favorável contra o Fortaleza, tá? O Jorge ainda é um dos laterais da competição que mais finalizam, tá? Vamos botar aqui, ó, finalizações. Ó, o Jorge é o lateral que mais finaliza, depois é o Reinaldo, tá? Então, vou colocar o Jorge porque, como eu falei, o confronto favorece, certo? O Santos vem de 2 derrotas, precisa ganhar, precisa confirmar a vitória dentro de casa e na Vila Belmiro o Santos sempre é muito forte, tá? Então eu vou colocar o Jorge porque existe a chance real do SG. O Jorge rouba algumas bolas e ainda continua sendo o lateral mais ofensivo com o maior número de finalizações do Cartola, tá? Como eu falei anteriormente, quem quiser dobrar a lateral do São Paulo tá valendo, tá? Reinaldo tá numa fase sensacional. Se tiver pênalti, é ele que bate, né? Talvez com o Daniel agora eu não sei. O Daniel chegou, eles estão ali dividindo as cobranças de faltas, né? Antes era só o Reinaldo, tá? Mas é uma excelente opção o Reinaldo, tá? Outra boa opção aqui ao meu ver é o Wagner, tá? Tinha dado uma queda aqui, volta da Copa América, né? Pós-Copa América, andou muito mal nas últimas rodadas, certo? Nessa rodada fez uma pontuação interessante. Vai enfrentar a equipe do Avaí, como eu falei. É o segundo pior ataque da competição, tá? E o Corinthians é a melhor defesa. Então tem tudo aí pro Wagner ir bem, quem sabe segurar o SG e pontuar bem, tá? Talvez um Fábio Santos ali do Galo para bater um pênalti, né? Porque agora o VAR, né? Tem pênalti aí, tá...
Tem um lancezinho, já é VAR, já é pênalti, né? Tá rolando aí por rodada aí, 4, 5 pênaltis por rodada, né? E como o Fábio é o cobrador oficial de pênalti do Atlético Mineiro, de repente pode rolar um pênaltizinho aí pra ele bater. Eu acredito que ele é uma boa opção também, tá? Quem sabe o Dudu aqui, né? Excelente jogador pra Cartola. Cruzeiro agora com a chegada do Rogério parece que vai dar uma melhorada, né? E o Dudu sempre é muito bom do ponto de vista ofensivo, defensivo, um jogador muito regular para Cartola. De repente é uma boa opção para rodada, já que vai enfrentar a equipe do CSA, né? E que não queira o CSA tá lá na rabeira da tabela. O Cruzeiro não tá bem, não, mas parece que tá melhorando aí com a chegada do Rogério. Tem elenco para isso, né? Outro bom lateral aqui que eu posso indicar para rodada é o Samuel Xavier. Vai enfrentar o Flamengo? Vai, mas o Flamengo eu acredito que vai acabar poupando aí. Se o Flamengo poupar e for com o time misto ou reserva aí, aumenta as chances do Ceará. Porque o Ceará dentro de casa tá jogando muito bem, tá se mostrando um time bem arrumado, né, do ponto de vista tático, né? Tecnicamente tem bons jogadores, né? Vai ser um confronto interessante, tá? Tem o Jefferson também, que jogando dentro de casa sempre mantém uma certa regularidade. Se eu não me engano, o Jefferson entre os laterais é o maior ladrão de bola, tá? Vamos dar uma conferida aqui. Ó, Jefferson, maior ladrão de bola entre os laterais, tá? 35 roubadas de bola. E o segundo é o Carlinhos com 26, olha a diferença. Então o Jefferson também é uma boa opção, tá? Pela regularidade e pelas roubadas de bola. Tá ok? Mas eu acredito que essas são as opções mesmo. E a gente vai com Jorge e com Daniel Alves. Com isso, percebam, eu tô dobrando a defesa do Santos e tô dobrando a defesa do São Paulo. O Santos porque vai jogar em casa e o São Paulo porque é a segunda melhor defesa da competição, tá? Vamos lá pro meio de campo então. Pessoal, pro meio de campo eu deixei algumas opções aqui, ao meu ver, as melhores já, né, pré-selecionadas, certo? Tem o Carlos Sanches, como eu falei anteriormente, o confronto contra o Fortaleza é favorável. O Carlos Sanches não foi bem no último jogo, fez apenas 1.50, foi substituído no segundo tempo, tá? Mas é um jogador que já tem 5 gols na competição, 3 assistências, 14 roubadas de bola, ou seja, ele pontua tanto defensivamente quanto ofensivamente. Dentro de casa tem excelentes pontuações, é o jogador da bola parada do Santos, né? Inclusive bate pênalti, certo? Vamos ver aqui a pontuação. O Sanches tem uma pontuação de 8.4 em casa, gente. Uma pontuação muito boa aqui, ó. Mitou fez 24 pontos contra o Goiás. 11.5, deu uma mitadinha de leve aqui contra o Avaí. Depois negativou contra o Corinthians no Clássico, certo? Aqui depois fez uma pontuação boa, 8.2 contra o Galo, né? Vamos ver quantos pontos o Fortaleza cede em média. 3.04, né? O Fortaleza cede 3.04 pontos em média para meio-campistas adversários. É uma boa, tá? Porque geralmente os pontos cedidos para meio de campo não são muitos, certo? Então o Carlos Sanches para mim é uma excelente opção, uma das melhores para a rodada, tá? E vai estar no nosso time. Outra excelente opção para a rodada é o Casares, tá? Já tem 4 gols na competição, ainda não deu assistência, certo? 4 roubadas de bola em 9 jogos. Vai enfrentar a equipe do Bahia, a boa equipe do Bahia que deu uma caída aí, né? Nesse último jogo aí contra o Goiás, tá? Mas o Galo em casa, dentro do Independência, sempre é muito forte. O Casares tem a bola parada a seu favor. É um jogador que chuta muito de média a longa distância, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. As pontuações do Casares. Aqui, ó, 7.72 a média dele jogando em casa, tá? Tem médias muito interessantes, claro, na maioria das vezes quando faz gol, né? Mas tem médias boas jogando dentro de casa. Tá? O Bahia cede em média, vamos ver, 2.47 para meio campistas, não é muita coisa, mas como eu falei, as médias cedidas para meio campistas não são muitas. E aqui a gente vai botar o nosso terceiro meio de campo. Eu tinha me esquecido. E vamos botar para filtrar, vai ser o Thiago Galhardo. Tá numa fase sensacional, tá entre os melhores meio de campos do Cartola, já tem 7 gols na competição, uma assistência e 14 roubadas de bola em 12 jogos. Muito porque ele é um meio campista, tá jogando em meio ponta de lança praticamente, como segundo atacante do Ceará, tem muita liberdade para chegar à frente. O Ceará vai enfrentar o Flamengo, realmente o Flamengo tá entre os melhores da competição, mas o Flamengo vai priorizar a Libertadores essa semana e o Flamengo indo com time reserva ou misto, vai aumentar as possibilidades aí do Ceará ir bem nesse jogo, certo? Então vamos escalar aqui o Thiago Galhardo, o Carlos Sanches e o Casares. Outras boas opções aqui no meio campo, ao meu ver, é o Pedrinho, tá? Pedrinho vem mantendo excelentes médias pontuações dentro da competição, já tem 4 gols e uma assistência, tá? E 8 roubadas de bola em 11 jogos. Vai enfrentar a equipe do Avaí, uma das piores defesas da competição, tá? O Pedrinho, a maioria dos gols que ele fez no campeonato foram fora de casa, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, onde é que tá o Pedrinho. Pode ver, ó, a média do Pedrinho fora, 6.02 é melhor do que a média em casa, tá? E o Pedrinho andou fazendo alguns gols aí fora de casa. De 5 jogos fora de casa, o Pedrinho marcou gols em 3, tá? Então o Pedrinho é uma boa opção,
certo? Para essa rodada. Outra boa opção de segurança aqui é o Léo Senna, tá? Já tem 33 roubadas de bola em 11 jogos, é 3 por jogo, é muita coisa, gente. Se a gente for olhar aqui no olheiro aqui, ó, e botar meio campistas e ordenar por roubada de bola, com certeza o Léo Senna vai estar lá na ponta. Ó, o Léo Senna aqui, ó, é o quarto maior ladrão de bola do campeonato. Perde apenas pro Gregory, que é muito faltoso. Márcio Araújo, que é um bom jogador, mantém uma média muito boa. Sempre vai te entregar ali 3, 4, 5, 6, 7 pontos, tá? E o Felipe do Fortaleza, tá? Mas o Felipe não tem 37 roubadas de bola em 11 jogos, né? Inclusive, o Felipe até é uma boa opção aí para quem pensa em roubada de bola no jogo contra o Santos, tá? O Santos cede em média aí 2,87, né? Para meio-campistas adversários. E o quesito que ele mais cede pontos é roubada de bola. Aqui, ó. 58,5 roubadas de bola até agora para meio-campistas. Talvez quem quiser surpreender o Felipe pode ser uma boa pedida, tá? E o Léo Senna é o quarto maior ladrão de bola da competição entre meio-campistas. Tem uma média interessante dentro de casa, 5,68, certo? O Internacional cede em média 2,04 para meio-campistas adversários. E o quesito que ele mais cede é roubada de bola, 42, tá? Então o Léo Senna também não deixa de ser uma boa opção, tá? Deixa eu ver outra boa opção aqui, ó. O próprio Soteldo, tá? Quem quiser dobrar o meio de campo do Santos, mesmo que o Soteldo tá aqui como meio de campo, mas é atacante, tá? Uma excelente opção, já tem 3 gols na competição, 2 assistências, tá? 15 roubadas de bola em 14 jogos. Como eu falei, o confronto com o Fortaleza favorece e o Santos dentro de casa é muito forte. Outra excelente opção aqui é o Matheus Vital, vem fazendo um bom campeonato, umas pontuações interessantes jogando fora de casa, tá? Vou até perder um pouquinho de tempo aqui, gente. Vocês me desculpem. Mas eu acredito que vale a pena porque pelo menos eu passo bastante informação. Eu sei que o vídeo fica um pouco longo, mas vale a pena. Olha só, o Matheus dentro de casa, a média dele é 2,3, mas fora é 6,43. Se a gente ver as pontuações do Matheus fora de casa aqui, ó, foram muito boas. Tirando contra o Bahia na primeira rodada, as demais foram interessantes. 12,4 na terceira rodada, 4,3 na quinta, 8,5 na 12ª. Quando ele dá assistência ou faz gol, ele vai muito bem jogando fora de casa, tá? Então não deixa de ser uma boa opção, ainda mais o Avaí, né, sendo uma das piores defesas da competição. Márcio Araújo, já falei dele, a regularidade dele sempre é muito boa, vai te entregar sempre alguns bons pontos ali, né? Já tem 40 roubadas de bola em 15 jogos, tá? E pensando em assistência e gol, com certeza esses 3 aqui são os melhores da rodada. E o Pedrinho tá correndo por fora porque anda fazendo bastante gol fora de casa. Tá ok, gente? Para essa rodada aqui, ó, eu indico o Sacha, certo? Não tem como, no meu ver, não tem como deixar o Sacha de fora dessa rodada, tá? Porque é um dos melhores confrontos para se apostar em atacantes. Já tem 7 gols na competição, 17 finalizações, tá? É o jogador que joga ali enfiado, né? Dentro da área do Santos. E vira e volta, sempre sobe uma bolinha ali para ele botar para dentro. Então o Sacha vai ser um dos nossos atacantes, certo? Vou indicar aqui o Kaique, tá? Bem mal nas últimas rodadas, certo? Mas já tem 6 gols na competição, 2 assistências, 19 finalizações em 13 jogos. E é o cobrador oficial de pênalti do Goiás. Então isso tem que ser levado em consideração, tá? O Inter é um adversário difícil, mesmo sendo o time reserva, é um adversário difícil. Mas o Goiás dentro de casa anda fazendo alguns bons jogos, tá? E às vezes vale a pena apostar um ou outro ali atacante do Goiás, tá? Apostar, certo? Outra boa opção aqui pro ataque, eu acredito que são os atacantes do Atlético Mineiro, tá? Vão ter um confronto favorável contra o Bahia, certo? Quem quiser um jogador de maior movimentação, com maior regularidade, tá? Pode escalar o Xará, já tem 3 gols na competição, 20 finalizações em 14 jogos, tá? Mas não esperem do Xará aquela mitada, né? Aqui ele foi bem, deu 2 mitadas, quando ele faz gol ele dá uma mitada, né? Quando não, ele te entrega ali 5, 6, 7, 8 pontos, tá? No máximo. Tem o Leandro Barça também, um jogador interessante do Goiás, tá? Muito aguerrido, né? Tem 3 gols na competição, 1 assistência, 19 finalizações. Também tá valendo aí a indicação dos atacantes do Goiás, tá? Outro atacante aqui, ele deu uma mitada na última rodada que jogou, já tem 2 gols na competição, 2 assistências, 15 finalizações, é o Ricardo Oliveira, tá? E eu tô bem propenso a escalar o Ricardo, mesmo sabendo que se ele não for bem, ele vai desvalorizar. Mas eu vou escalar o Ricardo porque, queira ou não queira, gente, aqui ó, o Atlético está em 4º lugar na competição, tá? O Bahia caiu um pouquinho. E dentro de casa, o Atlético geralmente confirma seus jogos, tá? Ganha seus jogos. E ganha geralmente com mais de 1 gol de diferença, tá? Então, por essas razões, eu vou escalar o Ricardo Oliveira, certo? Mas como eu falei, o Xará também é uma boa ali. Tem o Michel, um jogador de maior movimentação. O interessante é a regularidade que o Michel mantém na competição. Tem apenas 1 gol, 27 finalizações, finaliza muito, tá? Esse menino aqui, ó, é um excelente jogador.
A hora que ele começar a fazer gol e dar assistência, ele vai imitar direto, tá? E tem os atacantes do Cruzeiro, que eu não poderia deixar de citar, já que o CSA cede bons pontos aí para atacantes adversários, né? Quem quiser arriscar um pouquinho mais tem o Diego Souza, né? Que andou muito mal no começo, mas parece que vem melhorando seu futebol, tá? Já tem 3 gols na competição, uma assistência, 12 finalizações e 14 jogos. Só que o Diego é aquele tipo de jogador seguinte, que se não fizer gol e não der assistência, não pontua bem, pode até negativar, tá? Então essas seriam as opções e vou escalar o Soteldo. Na esperança aí do Santos ir muito bem dentro de casa, certo? O Santos sempre é muito ofensivo dentro de casa. Eu sei que eu tô indo aqui ó, com a maioria do Santos, tá? Com 5 jogadores do Santos. Mas devido aos confrontos da rodada, né? E devido aos jogos da Libertadores, eu acredito que são opções melhores nesse momento. Vamos dar uma olhadinha no nosso treinador? Vamos de acordo com os confrontos, né? Santos jogando com Fortaleza em casa, né? A chance do Santos de vitória é enorme, né? Tem uma chance também razoável de manter o SG, excelente opção, talvez a melhor da rodada. Tem o Fábio Carrilho que vai enfrentar o Avaí na ressacada. O Avaí não vem bem na competição, né? Se o Corinthians manter o SG, por exemplo, e ganhar a partida, tem tudo aí pro Fábio pontuar bem, né? O Fábio Carrilho com o Corinthians, né? Tem o Cuca, certo? Que o São Paulo vem crescendo muito na competição, vai enfrentar a equipe do Vasco, talvez um pouco fragilizado pela goleada de 4-1, né? Contra o Flamengo no clássico, mas o Vasco dentro de São Januário costuma incomodar bastante, né? Mas o Cuca não deixa de ser uma boa opção como treinador, se quem quiser fugir provavelmente dos mais escalados aí, tá? Tem o Rodrigo Santana, excelente opção, né? Depois do São Paulo, talvez a segunda melhor, né? O Atlético Mineiro jogando em casa sempre é muito ofensivo, certo? O Bahia deu uma caída aí nos últimos jogos e tem tudo aí pro Rodrigo ir bem, né? Se manter o SG, melhor ainda, tá? E aqui tem a terceira opção, né? O Cruzeiro, parece que o Rogério aí vai dar uma sacudida, parece que vai dar uma melhorada, né? Pelo menos deu a entender no jogo aí contra o Santos, tá? E tem tudo aí pro Rogério ir bem, se manter o SG contra o CSA, né? Um dos piores ataques da competição e ganhar o jogo, tem tudo para pontuar muito bem, certo? Mas como eu tô indo com a maioria de jogadores do Santos, eu vou escalar o Sampaoli, certo? De capitão aí para encerrar, gente. Tem boas opções aqui para rodar dos laterais, tá? Tanto o Daniel Alves quanto o Jorge, tá? O Daniel Alves pelo bônus do SG, a possibilidade de assistência e gol, já que joga avançado como meia. O Jorge pela sua regularidade, deu uma caída aí, mas é um dos melhores laterais, tanto é que foi convocado para a seleção brasileira. No meio aqui, ó, tá farto Casares, Thiago Galhardo, até o próprio Soteldo, até todos eles, o Sanches, dá para botar de capitão, até o Ricardo Oliveira, o Pastor, quando faz gol, vai muito bem, mas a gente vai, eu nesse momento vou com o Sacha, tá? Pela regularidade dele, desses jogadores aqui, ele é o mais regular, consegue manter uma média, né, mais constante, ok? Então custando 155,88 cartoletas, esse é o nosso time principal do canal para a 16ª rodada, tá? Pessoal, então é isso. Time principal do canal escalado para a 16ª rodada. Tudo bem que hoje é segunda-feira, né? Início de semana. E não dá não dá para dizer ao certo se vai ser esse time não, mas com certeza vai ser essa base. Estamos baseando aí nos confrontos aí, Atlético Mineiro principalmente, né, contra o Bahia e o Santos contra o Fortaleza, ambos jogando em casa, ambos estão no G4, né? Então tem tudo para ir bem aí, né, e em busca da vitória. No mais, gente, se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, se inscreve, dá essa força pra gente. A gente tá aí com 1.700 inscritos aproximadamente, nossa meta é chegar a 2.000. Dá essa força pro canal. E sexta-feira vai ter um vídeo de revisão, pessoal, né? Do time principal, do time bons e barato, time valorização. Inclusive, time bons e barato valorização, que vai ter um cardzinho aqui, ó. Hoje ainda ou mais tarde amanhã que eu vou postar o vídeo, tá? Eu gosto sempre de postar os vídeos no início da semana. Tá bom, gente? Um grande beijo no coração. Até o próximo vídeo. Vamos, fui.